Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão de lei, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta! Bom, pessoal, e antes de mais nada, queria destacar aqui os nossos apoiadores, como sempre, começando aqui pelo Kikoxinhas, que é quem fornece os salgados aí pra gente, esses salgados maravilhosos, a Ana, queria mandar um abraço pra Ana, e se você tá afim de comer esses salgados aqui deliciosos também, é só seguir ela lá no Instagram, tá aqui o arroba dela, Kikoxinhas4, e aí é só começar a pedir, agora ela tá no iFood também, porque a Ana é embaçada na cozinha, não sei dizer o que ela não sabe fazer. Quer comer alguma coisa, chama a Ana lá e pede para ela fazer, que ela sabe fazer. Certeza. Kikoxinhas. Outro apoiador aí que a gente quer destacar é a Tecno Studio. O pessoal da Tecno Studio, eles mexem com computadores. Se você tem aquela maquininha cansada lá na sua casa, que você quer jogar ela pela janela, tacar fogo, ir nas Casas Bahia comprar outra em 72 vezes, não vai fazer isso não. Primeiro vai lá falar com o pessoal da Tecno Studio, com ele e com o Rafa, tá aqui o contato deles. Eles vão analisar a sua máquina. Se for o caso, eles vão te propor um upgrade aí no precinho. Se precisar montar, eles montam também. Se quiser um site, eles fazem. Quer design gráfico e digital, eles fazem também. Os caras são embaçados também. Aqui a gente só tem parceiro embaçado. Nossa. tudo potência aqui da quebrada. Então é só chamar lá Tecno Studio. Outro apoiador aí que eu quero destacar, esse eu preciso ler porque é novo. É a ESX2 Contabilidade, lá do nosso amigo Ed Serafim. Abraço, Ed. A ESX2 eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitada, são especialistas em Simples Nacional, assessoria contábil e fiscal, imposto de renda. Já declarou, Mila? Eu já, tá tudo Já? certinho. Importante, né, ter uma empresa assim lógico, com essa assessoria. né? É ótimo. E então, ó, se você não declarou ainda, prorrogaram o prazo, vai até 31 de maio, mas não deixa chegar lá não. Chama já o Ed lá na ESX2 e conversa com ele que ele vai te orientar com toda aquela papelada para o negócio sair no esquema, sair certinho, beleza? ESX2 Contabilidade. E a convidada de hoje, direto de Salvador, é afroempreendedora, tem 2 projetos aí fantásticos ligados aí à comida, né? E a Vestuário, né? infantil. Mila Costa. Ai, Seja gente, bem-vinda. que satisfação. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né, de ter esse espaço para falar um pouco da minha trajetória de afroempreendedora lá de Salvador, para contar não só minha história, mas dessa galerinha também que está me acompanhando, uma galerinha que a gente está tentando ressignificar, né, a história que são as crianças pretas de periferia, minhas realizas de ébano. E eu tô muito feliz de estar aqui para contar essa história para vocês. Nossa, que estamos muito felizes. Obrigada, Sandro, pelo espaço. Imagina, e aí, já pode? Já pode? Já pode, cast. Já pode. Saúde. Eu nem estiquei muito a apresentação, porque você vai contar tudo pra gente, né? É verdade. Então bora bater papo? Vamos lá. Então vamos lá. A gente começa sempre aqui perguntando como é que foi a infância das pessoas para criar aquela identidade com o público que está vendo a gente, né? Como é que foi crescer? Você é nascida em Salvador? Sim, sou nascida em Salvador, sou soteropolitana mesmo, né? Baianinha da Gema. Então, Sandro, eu nasci, né? Eu sempre vivi, né, nos bairros que são chamados de bairros nobres em Salvador, né? Uhum. Pituba, Barra. E passei boa parte da minha infância e adolescência nesses espaços. Esses espaços me proporcionaram muitas vivências, né? Positivas e negativas, né? Normalmente, eu e a minha família, nós éramos os únicos, a única família negra em determinados espaços. Então, a gente sentiu na pele algumas questões, né? Eu, particularmente, lembro de vivências onde hoje eu entendo como mulher, né, preta e por ter 2 filhos, que uma coisa que me incomodava muito e ainda me incomoda
que inclusive foi inspiração para um dos meus trabalhos, né, acho que foi a minha primeira camisa, foi quando as pessoas me elogiavam dizendo que eu era Cabo Verde. O que é Cabo Verde? Cabo Verde, em Salvador, é aquela negra, né, que tem o cabelo liso, né? E normalmente eu percebia, né, naquela época, pra gente um elogio. Hoje eu percebo e até questiono, né? Faço até uma provocação para quem está assistindo. Se não fosse a preta do Cabo Verde, será que eu conseguiria brincar naqueles espaços? Será que eu seria aceita, né, pela aquela turminha daqueles espaços, né, por onde eu passei? Então, assim, eu vi muito isso. Essa expressão, assim, ela está impregnada em mim. E hoje entendo que é um termo racista, porque é uma preta que tinha uma característica de uma pessoa branca. Então, aí é bonito, a moreninha, né? É a moreninha, entendi, né? É a moreninha, né? Inclusive, é um termo... Eu tive até Tem alguma coisa a ver com o país Cabo Verde? Não, não tem, não. Inclusive, eu fui questionada quando eu fiz, né, a minha camisa. Não sou morena, não sou parda, muito menos Cabo Verde. Eu sou uma preta empoderada em se tratando de mulheres, né, na idade adulta, ou pretinha empoderada em se tratando das minhas crianças. Foi a primeira camisa, foi a primeira estampa que eu lancei realmente dessa minha vivência. E eu fui questionada por um cliente do Cabo Verde, que hoje ele é meu cliente, quero mandar um beijo para ele, porque no primeiro momento ele se sentiu ofendido, né? Ele falou: poxa, mas por que Cabo Verde, minha terra? Daí eu mandei para ele uma pesquisa que eu fiz, né, de um historiador lá de Salvador, que ele conta a história da questão desse termo do Cabo Verde. Por que ele é violento? Né? Porque ele realmente se assimila é um preto que tem características de uma pessoa branca. Então, por se aproximar dessa característica, a gente é considerado preto. É o tal preto dos traços finos também. A gente ouve falar muito sobre essa questão, né? Preto dos traços finos. Nossa, gente, isso é de uma violência tremenda. E daí eu passei, né, esse estudo que eu fiz para esse meu cliente, e hoje nós estamos extremamente resolvidos com essa questão. Legal. E eu também posso frisar quando eu vou e faço a pesquisa também sobre a questão daquela turminha dos Dalits Panthers lá na Índia, que também passam por esse processo, né, de violência, de opressão, por conta da característica física. Sim, porque aí você pega na Índia, você tem grande parte dessa população é de pele preta, mas com cabelo liso, né? Que hoje eles se intitulam, inclusive tem um movimento lá chamado Dalit Panthers, né, que os Dalits é aquela casta menos privilegiada, nós sabemos disso, e eles vêm pautando também, né, essa questão e vai para cima mesmo, né, como muitos coletivos que a gente conhece, que a gente milita aí para poder dizer que a gente está aqui sim, a gente vai permanecer nesses lugares, né, e que a cor da pele não limita nossos sonhos, não. Eu acho interessante que assim, você citando aí a questão do vamos viajar, né, falar dos indianos, a gente teve... Eu acredito que a grande maioria aí das pessoas teve contato com essa questão das castas sociais, né, da Índia com a novela Caminho das Índias, né? Só que o Dalit lá era o Márcio Garcia. É verdade, né? Olha só. Olha isso, né? Licença poética? Eu acredito que é meio que... Não sei se provocação, eu acredito que não. Mas eu acho que o fato não era aquele, né? Não era aquela característica, né? Um homem com as características de Márcio Garcia, eu acredito não só e afirmo que com certeza não passaria. Porque a questão dos Dalits mesmo tem muito a ver com a questão financeira, tem muito a ver com esse lugar também, né? De não privilégios. Então, a gente entende isso como todo. É como a gente, né? Hoje, o preto de periferia é ser exatamente dessa questão, né? A questão... física, a questão da gente ser da periferia. Então, a gente pode relacionar, inclusive, essas questões do Dalit com essa turminha. Porque é aquela questão do... Você já nasce com o seu lugar na sociedade, né? É o lugar que eles querem colocar a gente, né? Exatamente. Você sabe que você já leva esse estigma, né? Pela estrutura que a gente tem, o que te cabe é isso daqui. Sim. Você quer brigar contra isso? Briga. Só que a briga vai ser pesada, né? Hoje a gente tem mais ferramentas, né? Eu posso dizer que a gente tem mais ferramentas, a gente tem mais entendimento,
nós estamos mais fortes, né? O tempo todo a gente vem falar sobre isso, o tempo todo a sociedade vem quer dar uma rasteira na gente, mas nós estamos aí em bando, a nossa aldeia está fortalecida, eu entendo, para a gente continuar ocupando os mais espaços, né? E fazendo essa galerinha entender que as coisas, né, precisam parar. Não sei Sim. quando vai parar, mas que precisam parar e ainda que não pare a gente está aí para poder mostrar para eles que a gente vai seguir sim, e que a gente tem um lugar. A gente tem um lugar no mundo. Na verdade, nós sempre tivemos um lugar no mundo, né? Mas eu acredito que hoje nós estamos mais preparados para poder estar aí nessa batalha o tempo todo, né? Que a gente mata um leão todo dia, né? Né? Todo dia. Todo dia a gente mata um leão. É assim que é, né? E aí lá como você estava citando, você viveu, cresceu em bairros Nobres. tidos como nobres, né? É. E como é que era essa sua relação com essa o que você falou também, que às vezes a sua família era a única família preta Sim, dentro daqueles desses espaços. espaços. Como é que você se sentia vendo que os seus estavam do outro lado? Olha, é engraçado porque eu tive a sorte, né, de viver, né, através de minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito simples, era uma mulher que na minha idade adulta eu entendi as dificuldades dela quanto mulher. E minha mãe não tinha muita instrução. Eu descobri quando a minha mãe faleceu que era uma pessoa analfabeta e eu não conseguia entender como é que ela conseguia fazer tanta coisa, gente. Eu fico assim surpresa com isso. E a minha mãe veio para uma realidade da região da Federação, essas regiões assim, onde a gente teve contato, onde eu sempre tive contato com a galerinha menos privilegiada, sempre, desde muito pequena. Né? Inclusive, legal. eram os lugares que eu sempre me identifiquei. São os lugares. Eu costumo dizer que é o lugar lá na Federação onde eu fico mais próxima da minha mãe, inclusive, né? Porque já faleceu, já tem um tempo. E são essas pessoas que me ensinaram valores de verdade. É nesse lugar que eu me sinto acolhida, é nesse lugar que eu sinto amor de verdade, que eu tenho minhas primeiras amizades, que eu tenho experiências assim muito positivas, né? Então eu entendo que é nesses espaços que as pessoas são de verdade, né? Eu não sei se é pelo aquela realidade que eles estão, que são tão próximos hoje eu entendo tão próximos de mim hoje como mulher preta. Né? Eu acho que, sabe aquele quilombo formado ali? Sei. Eu entendo que esses espaços, eles me proporcionavam isso. A gente, eu tá mais acolhida, eu me sentia mais segura nesses lugares. Se sentia protegido. Né? Eu vivia aí no final de semana, meu pai ficava chateado. Virava e mexia, dava sexta-feira. Eu tava na casa que hoje são as minhas tias, minhas comadres, meu afilhado. É o lugar que eu me sinto mais perto da minha família, assim. Era uma aquele volta cantinho. para casa? A volta para casa sempre foi muito difícil, Uhum. né? Porque a gente voltava para aquela realidade, né? Eu sempre insistia e era as férias por estar nesses espaços justamente porque eu acho que naquele momento da minha vida eu já entendia o quanto violento eram os espaços que eu vivia, né? A gente vai falar que uma coisa que eu levo muito no meu coração. Meu filho, que hoje tem 21 anos, com 8 anos de idade, ele sofre o primeiro episódio de racismo dentro de uma escola, de uma instituição particular, onde nós entendemos que predominantemente a galera branca tá lá, né? A gente entende que esses espaços. E o meu filho, ele estava na escola desde muito pequeno, eu acredito na época Jardim 2, Jardim 1, e quando ele chega na segunda série, aproximadamente com 8 anos, ele chega em casa revoltado pedindo para sair do transporte, né? E a gente não entendia aquilo, e meu pai, por quê sair do transporte? Sempre foi o mesmo rapaz que sempre levou, sempre trouxe. E aí tinha um menino incomodando ele, né? Tinha um menino incomodando ele e chamava ele por outro nome, chamava ele de Ronaldinho. Meu filho, que nunca foi amante dos esportes, né? Mas eu falei, nossa, ele deve estar batendo um bolão, né? Que é assim que a gente fala lá. E ele persistindo, até no dia que aquilo me incomodou. E eu falei assim, não, eu tenho que procurar saber o que é. Falei com a escola, me direcionei à escola. E quando eu cheguei lá, eu dei de cara com um menino que acompanhava ele no transporte também, que tinha 8 anos de idade. E ele me abordou e me disse, essa daí só pode ser a mãe do filho de Ronaldinho. E eu olhei pra ele assim e falei, poxa, por que a mãe do filho de Ronaldinho? Ele fica chateado, ele tá pedindo pra sair do transporte.
por que você faz isso com o Ian? O nome do pai dele não é Ronaldinho, isso vem incomodando ele muito, tia, né? Ainda falei assim, eu falei, por que você faz isso? Aí ele olhou pra mim e falou assim, porque ele é preto. E automaticamente eu fiquei em silêncio. Como é que isso te atravessa? De uma forma assim muito violenta. Aham. E de entender como aquilo surgiu e chegou, né, naquele contexto por uma criança de apenas 8 anos de idade. Que não tem preparo nenhum para Ou lidar tem com muito isso. preparo para estar daquele jeito, né? Porque a criança é fruto do meio. Sim. Né? Aquela violência ali que eu entendi naquele momento. Sim, você diz o que estava fazendo isso, É. né? Ah, sim, sim. Né? A criança é fruto do meio. Exatamente. A criança é o espelho de tudo que nós somos, de tudo que apresentamos aos nossos em casa. Ela não inventa isso, né? Né? E aí eu falei, gente, como lidar com isso? Né? E aquilo me incomodou. Né? E, inclusive, é o que me faz entender da minha responsabilidade social. Né? E essa história, quando nascem empoderados, muito inspirada na minha de 4 anos. Eles têm uma diferença de 18 anos, que é uma menina de 4 anos de idade, que tem ferramentas. Hoje eu conheço ferramentas incríveis para fortalecer a identidade dela, né? Inclusive com uma escola que ela estuda lá em Salvador, Maria Filipa, que para mim, eu digo a ele sempre, que é uma extensão da minha casa. E Maia, com 4 anos de idade, ela se entende e tem, assim, todo orgulho de ser uma menina negra. E ela está preparada, né, para lidar com uma situação parecida com essa. Se alguém falar que o cabelo é feio, se a cor da pele dela é feia, né? Maia se entende e tem muito orgulho de ser uma menina negra. Então a gente percebe, né, que o mundo ele veio caminhando e nos proporcionando, né, bagagem para hoje preparar os nossos filhos para lidar com situações como essa, que eu confesso a você que naquele momento eu não sabia lidar com isso. Você diz, qual que é a distância entre a Maia e 18 anos. 18 anos. É. Né? Desculpa, nesse intervalo aí de tempo, o que mudou na sua cabeça desse fato que aconteceu com seu filho até hoje você preparar sua filha para tudo isso? Olha, qual foi a transformação que você primeiro passou? eu primeiro me entender como uma mulher preta, né? Primeiro eu me entender como uma mulher preta, ter orgulho disso, não ter medo de ser uma mulher preta, né? Porque mulher, a gente entende que, imagina que as mulheres hoje estão na base da pirâmide social. Aí, se tratando de mulher branca e mulher preta, eu ainda estou mais embaixo. Então, as perspectivas para mim, quanto mulher preta, principalmente em ambiente de trabalho, para mim é muito menor. Então, quando a gente começa a fortalecer essa identidade, eu me entendo mulher preta na idade adulta. Então, tipo, eu vim entendendo também essa trajetória do meu filho, eu vim tentando me preparar para proteger meu filho, né, que passa isso com 8 anos, eu não sabia como lidar com essa questão. E hoje eu tenho obrigatoriedade de preparar minha filha a outra mulher preta, né? Sim. É uma mulher preta que vai vir aí, mas é como eu te falei, hoje eu mais fortalecida, hoje eu entendendo e tendo acesso a mais ferramentas de poder, como a literatura infantil preta, por exemplo, que a criança pega um livro hoje de literatura infantil preta e se desde protagonista de uma história. Sim. Né? Hoje a gente tem acesso a bonecas pretas. Eu digo a você que a minha primeira boneca preta foi minha filha. A minha primeira boneca preta vem aí, né? Eu tenho 4 assim, anos com boneca preta. Eu nunca tive uma boneca preta. É uma afirmação pesada, né? Porque você não consegue, o mercado ele não oferecia bonecas, né? Com identidade para criança preta, para menina preta poder brincar. E a gente se vê, né? A gente está ali representada. Não só a questão das bonecas pretas, mas, por exemplo... Você tem aí ideia de quando que surgiu a primeira, de mercado mesmo, né? Porque a gente sabe que feita, por exemplo, por costureiras, por bonequeiros, esse tipo de coisa, talvez tenha surgido ali há mais tempo. Mas você sabe dizer no mercado quando que apareceu a primeira boneca preta? Olha, é como eu te falei, não sei exatamente dizer quando é que elas surgiram, né? Como fonte de pesquisa mesmo, não sei. O que eu entendo é que eu comecei
a perceber essas ferramentas quando Maia nasceu. Foi Maia que me apresentou esse nome, esse universo, né? Uhum. Foi ela que me apresentou, porque daí eu comecei a apresentar para Maia os desenhos com crianças negras, né? A gente tem a TV Educadora em Salvador e a minha filha assiste, né? Esses desenhos. E muitos desenhos, os personagens são negros. Sim. Né? A minha filha, ela nasce aí com um carinho, um gosto incrível para a literatura. Então, fui em busca da literatura infantil negra. De brinquedos como o Mancala, a gente também tem a Caixa da Autoestima, né? Que trabalha o tempo todo a questão da representatividade e do fortalecimento de identidade. Eu confesso para você que eu comecei a entender e ir em busca dessas ferramentas por conta da minha pequena de 4 anos para ajudá-la a diminuir feridas de toda uma trajetória que a gente sabe que ela vai ter. Então, eu entendo que ressignificar a vida da minha filha, fazer com que ela entenda que ela é um corpo no mundo, fazer que ela entenda que a cor da pele dela não limita os sonhos, né? Ela só vai fortalecer a trajetória dela. Sim. Então, quando eu percebi que eu tinha essa responsabilidade, que eu tenho essa responsabilidade com a minha filha, eu fui em busca dessas ferramentas para fortalecer a identidade de Maia. Porque para mim, olhando a minha trajetória de vida, né? Olhando tudo que eu vivi, como eu entendi essas coisas também, eu percebo que demorou muito. Muito. Né? Era praticamente uma fuga, né? Às vezes eu me apegava. É besteira, mas para uma criança que não teve nenhuma orientação nesse sentido, às vezes eu me apegava ao meu registro de nascimento que estava como branco. Sim. Mas eu nunca fui branco. Sim. Né? Pardo, né? Pardo. Pardo também, né? Você fica se apegando, parece que você quer fugir, e não é uma coisa que você... aquilo está na sua cabeça, você foi criado dessa forma para entender dessa forma e para tentar buscar um ideal de vida diferente do que é o nosso ideal, né? Sim. E aí você de repente, você começa a viver tudo isso, você começa a buscar essas ferramentas, e quando é que te veio na cabeça que a responsabilidade não era só a sua filha? Olha, é engraçado que eu tenho, assim, amigos que fazem parte de coletivos, né? Como a galera do coletivo Resistência Preta, que é uma galera fantástica, com um trabalho fantástico em Salvador, que fazem um trabalho nas comunidades. E eu tive a sorte de ir, né, em uma dessas atividades, e sentadinho lá estava o menino, né, tímido. E a galera vai toda trabalhada no tecido africano, né? A galera vai, né, muito bem vestida para esses lugares, a depender da proposta. E tinha um menininho sentado que ele falou assim: poxa, eu gostaria de me vestir assim também. Olha, Sandra, aquilo mexeu comigo de uma forma, porque eu tendo entendimento e tendo acessibilidade a essas peças, né, com estampas étnicas, as roupas com tecido africano, a gente sabe que não são valores acessíveis à galera da periferia, né? É meio que uma loucura o que acontece no mercado em relação a essas questões, porque a gente faz uma coisa para o preto, mas qual é o preto que a gente quer que tenha acesso ao nosso trabalho? Porque a gente é afroempreendedor e a gente tem que se manter com isso aí, né? Como então, é que equaliza isso? Né? Então eu falei assim, gente, que louco. E o menino estava ouvindo ali a palestra, uma palestra que a gente leva, né, para suavizar a história daquela galera daquele espaço. Né? E aquele menino ali, eu falei, gente, olha que loucura. Não tem como não reagir, né? Então juntando tudo, toda a minha vivência, né, com a minha filha, que é a minha maior inspiração, né, como Empoderados Mundo Infantil, eu falei, gente, eu preciso fazer isso para mais crianças. Eu preciso levar e fazer o que eu estou fazendo por minha filha por outras crianças. Porque o que eu percebo hoje em dia é que a galera já está pautando aí o tempo todo a questão racial, a questão, como você falou aí, né? Da questão da identificação no nosso documento. Onde a gente tem que escolher que a gente não é preto. A sociedade não quer que a gente tenha esse reconhecimento.
né? Você imagina que o meu filho com 16 Dividir anos... para conquistar, né? Com 16 anos eu falei assim, gente, eu acho que é sobre isso. Eu fiz um trabalho correto com meu filho, que eu lembro que eu fui com ele para ele tirar a carteira de trabalho, né? Tinha 16 anos, ele sentou assim, e aí a atendente começou a fazer um monte de pergunta para ele. E aí chega nesse momento que pergunta se ele é pardo, se ele é indígena ou se ele é branco. Ele olhou para ela e falou assim, você pode repetir? Aí ela falou, pardo, indígena ou branco. Ele falou, então, será que eu não vou tirar meu documento? Porque eu não me encaixo em nenhuma dessas, né, especificações, né? E aí eu falei, gente, trabalho cumprido, sabe? Aquela coisa, aquele alívio, né? Dele fazer essa provocação. Porque esse racismo é um racismo estrutural. Estrutural, exatamente. Né? Você imagina que um jovem de 16 anos hoje, né? Eu não sei como é que tá hoje, né? Porque ele já vai fazer 22, mas com 16 anos ele foi tirar e não tinha essa opção que você falou, né? Da questão dele, na carteira de recente, trabalho. Né? Relativamente recente, Olha, né? Você vai falar uma coisa que eu dei risada aqui no Grajaú mesmo. Assim, eu estou muito encantada com tudo, com o trabalho de vocês, quanto coletivos, a união que vocês têm para fortalecer um trabalho dos outros. E eu fui no espaço de um senhor de pele retinta, mesmo. Quando eu cheguei lá, ele, falando que estava tendo cuidado, ele disse assim, e aí, Morena, tudo bem? É isso. E aí eu olhei pra ele e falei assim, Morena? Não sou morena, sou preta. E ele retinto, né? Ele falou assim, não, mas eu não posso chamar você de preta, né? Assim, tipo, desconcertado, achando que ele iria me ofender. Ah, porque meu pai era mais escuro que eu e a gente aprendeu que a gente não pode chamar as pessoas de preta. Eu falei, por que que não pode chamar? Porque é ruim ser preto? Nossa, gente, olha como o Monique Evelyn fala, eu aprendi que quando a coisa tá preta, a coisa tá boa, viu? Então, gente, vocês me desculpem, preta sim, obrigado por isso, né? E a gente tem que acabar com essas histórias, né? Porque você imagina que ele, retinto, ele entende que é uma ofensa chamar uma pessoa que é preta, né? Porque vai ofender, gente. É exatamente isso. Isso está tão incrustado na cabeça da gente que a gente acha que é uma ofensa. Queria te perguntar uma coisa, já que você estava falando aí, inclusive, sobre essa questão de tecidos, das estampas. Isso também, para mim, é uma coisa nova. É uma coisa que eu não via. A gente não via estampas com temas afros e tudo mais. Isso é uma coisa nova? Da onde que vem? Como é que funciona isso? Os tecidos africanos, eles estão bem presentes hoje no mercado, né? E as propostas de afroempreendedores também estão gritando aí, justamente uma galerinha que já vem aí fazendo trabalho, né? No meu caso, né, que eu tenho mais a expertise de falar, não só as roupas para poder elevar a autoestima dessas crianças a partir do nosso trabalho, mas como outras ferramentas, como eu citei aqui, como um brinquedo, né? Como um desenho animado, enfim. Mas em Salvador a gente tem assim contato, né? A galera, os imigrantes chegaram, né? Os nossos irmãos, os nossos ancestrais, né? Sim. E aí a galera aí, pelo menos está presente em Salvador, inclusive são os meus fornecedores, eu faço questão de estar ajudando essa turminha, né, dentro dessa rede. Então, os meus tecidos africanos eu consigo adquirir na mão dos imigrantes em Salvador. E o tecido vem de lá mesmo? Vem de lá, vem de lá. Fantástico. Quer dizer, não é fake, não. Não é fake, não. É bem real. Os caras são incríveis, um material incrível. Até porque eu vim aqui, quando eu vim pro Grajaú, eu vim lançar, né? Empoderados Baby. Eu nunca tinha feito para os bebês, né? Eu nunca tinha feito e a gente eu consegui lançar na feira que a gente participou aqui do Sesc Pinheiro. E essa preocupação e esse cuidado de eu estar trabalhando com peças 100%, né? Algodão, porque tem uns tecidos mais sintéticos e eu tenho que ter essa preocupação. E eu estava falando para você essa questão e essa preocupação que eu tinha também com esse público, porque eu quero que todas as crianças, independente de classe social, vistam empoderados. Porque, inclusive, o meu trabalho, principalmente a parte social, é voltado para a criança preta de periferia. Então eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí a gente começou a fazer, né, experiências
com tecidos mais baratos, para a gente conseguir precificar de uma forma que essa turminha pudesse ter acesso às minhas roupas. E super deu certo. Inclusive, o primeiro conjunto que eu fiz, que foi tactel com tecido africano, eu fui lá e voltei para dar essa criança. Caramba. Que Com queria, essa criança? que me inspirou. Ah, que legal. Porque foi ele que fez assim, alguma coisa precisa ser feita, né? Porque a gente chega nesses espaços, nós somos as referências. A gente chega com essa proposta de militância, né? E nós somos a referência. E aí eu falei assim, gente, e eu crio uma expectativa, né? Planto uma sementinha no coração daquela criança. Assim, um dia, quem sabe? Então vamos vestir logo, porque a Empoderados vem aí, né? Aí beira sacanagem, né? Você plantar tudo isso, aí joga pro universo, aí deixa o povo se virar. Não, acho que tem que vestir essa responsabilidade. Sim, né? que é de todos, inclusive. Essa responsabilidade social, eu costumo dizer que tem que ser um viés, inclusive. Eu percebo que a galera dos coletivos, inclusive, é meio que um pedido assim do coração. As pessoas precisam entender que precisam criar esse viés dentro dos coletivos. Porque a gente vem aí com o trabalho, faz oficinas para uma galera, né, mais adulta, né, com uma galera com uma identidade mais formada. E o que a gente faz com as crianças, eu particularmente, a partir do meu trabalho social, é tentar ressignificar essas trajetórias. É tentar fortalecer essas identidades. Como é que faz para a base vir forte, né? Porque eu acredito que quando a gente começa por eles, eu consigo minimizar, porque é um trabalho de formiguinha, as feridas, né? Essa criança, ela vai ter um olhar para o futuro mais diferente. Você começou com esse projeto, já está com quanto tempo que você está com Olha, a gente tem, eu vou falar para você 1 ano e meio, mas aí a gente parou por conta da pandemia, né? Que foi difícil de atuar. Porque como eu trabalho com criança, eu tinha toda essa preocupação estrutural mesmo, né? Das atividades que nós fazemos e que a gente precisa dos espaços. E sem espaços não dava para fazer as atividades. Mas assim, como um todo, a Empoderados ela nasceu em junho de 2020. Junho de 2020. Isso. E aí é fruto de todo esse processo que você viveu lá desde o começo. Isso, desse entendimento de suavizar nessas trajetórias. Porque, imagina, para você entender um pouquinho, hoje eu tenho que... chamo dentro do projeto de realezas de ébano. Que são crianças que chegam para mim através dos e-mails. E e-mails feitos por pessoas que entendem que é necessário devolver a coroa para essas crianças. Porque o que a gente faz é devolver a coroa para essas crianças. Por quê? Porque é de direito, né? Delas. É uma reparação histórica quando a gente fala de devolver a coroa. Não coroa ninguém. Eu estou devolvendo uma coisa que já é delas. Porque uma coisa que dói, que é muito dolorida, é que a minha geração e as anteriores e uma depois da minha, cresceu com a ideia de ser descendente de escravo. Sim. Né? E nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Exatamente. Então a gente tem essa consciência e a partir do momento que eu falo para essa criança que ela é uma realeza de ébano da minha marca, né? Elas passam e digo para elas que vai ter as regalias, mas vai ter a responsabilidade, né? Você imagina que, assim, eu não vou citar o nome, pois são menores de idade, não vou expor, mas você imagina que é uma criança preta de periferia, se amarrada dentro de uma escola, né, de uma instituição particular, pelas colegas da mesma idade. Essa menina, ela é espancada e cortam o cabelo dela porque dizem que o cabelo dela é um bombril. Isso com quantos anos? Ela devia ter em torno de 6 anos, 7 anos de idade. E essa menina, ela entende que ela tem que deixar uma mensagem para essa pessoa. Vai para casa em silêncio, não conta nada aos pais, né? E pega um bombril, coloca numa caixinha de presente e leva para a escola. Para dar amiguinha. Caramba. De presente. Chegando na escola, essa menina ela recebe, né? Ainda meio soberba, né? Pô, bati, tô ganhando presente, né? Eu fico impactada, né? Como a criança,
ela, com a idade que elas tinham, né, na época, pode ser tão perversa. Né? Sim, o que sim. que o racismo faz? Olha o que o racismo faz. Não é só para quem passa pela questão. Mas e essa outra criança, gente? Que foi criada dessa forma e que tem esse pratica pensamento, tem essa semente, essa uma semente violência dentro dela, com né? tão pouca idade. Essa mulher, imagina essa mulher lá na frente, né? O que que ela não vai fazer? Então, é por isso que eu falo da gente preparar as crianças para lidar com essas coisas, principalmente dentro da instituição de ensino. E o mais engraçado dessa história é que quando a minha realeza de ébano, né? Hoje, minha realeza de ébano, tenho muito orgulho de todos eles, que tem histórias fantásticas de superação, crianças que me ensinam que eu não tenho dificuldade. Eu não sei o que é dificuldade quando eu ouço essas histórias, né? Porque eu fico imaginando, gente, uma criança passando por essa questão dentro de uma instituição de ensino. E o mais engraçado, Sandro, que é que quando ela tenta mostrar para essa coleguinha a diferença entre o cabelo e o bombril, a escola entende que quem cometeu a violência foi ela. Nossa. Que quem tinha que receber o castigo por tal violência era a minha realeza de ébano. Porque a menina começou a chorar. Ela começou a chorar. Palavrão, produção? Posso falar palavrão? Porque, né? Não que eles vão assistir, né? Que eu falei pra eles, eu avisei pras Exatamente. realizas que era pra eles assistir Mas o episódio que eu ia falar por eles, para eles. E você imagina que a mãe dela foi chamada na escola e a pessoa que dirige a instituição de ensino pergunta pra ela: mãe, você vai fazer o quê? Exigindo uma atitude de Da mãe correção, de minha realeza, que apanhou, teve o cabelo cortado, cortado, né? Por que, Sandro, sofreu será essa violência. por que será que quem cometeu a violência foi a minha realeza e não a outra menina? Né? Aí a gente se coloca nesse lugar, né? Se fosse ao contrário, né? Como a diretora pensou Meu e questionando. Deus. Por que será que essa diretora pensou que a violência partiu da criança? Porque isso tá nela também. Isso tá na nossa história, Tá né? na mãe dela, na avó dela. E na nossa história de apontar que quem faz a coisa errada e comete a violência é o preto. Exatamente. Não é o branco, né? Recentemente, hoje mesmo, eu ouvi uma matéria falando de uma professora que estava no café dentro de um shopping com o seu sobrinho e entra um homem de forma violenta e começa a dizer que vai furar o menino, começa a xingar, né, a professora, e ela sem entender por que estava passando por aquilo, chamando ela de sua preta ordinária, sua preta isso, sua preta aquilo, dizendo que ia furar o menino, tal, e ela em pânico, com medo dele estar armado, alguma coisa do tipo. Ninguém no café fez nada, né? Ela saiu pedindo socorro do café, nenhum segurança se envolveu com o assunto, né? E fica aqui a minha pergunta: se a pessoa que estivesse sentada fosse um homem branco e a pessoa que chegasse gritando fosse um homem preto, Nossa. será que a impunidade ela ficaria? Ela existiria? Linchamento. Exatamente. Então, é por essas questões, né? Inclusive a mãe, né? Finalizando a história que eu te contei, ela olhou para a diretora e falou: agora eu vou sair da escola e vou levar minha filha para tomar um sorvete. Venceu, porque a diretora perguntou o que ela ia fazer, né? Para punir. Comemorar a vitória, né? De entender que a filha dela não resolveu aquilo com a violência, mas fazendo e deixando uma mensagem, né, para aquela agressora, quando corta o cabelo dela e diz que aquele cabelo é um cabelo de bombril. E ela simplesmente deixou uma mensagem fazendo que a menina entendesse o que era um bombril e o que é o cabelo. E será que a diretora caiu em si? Você sabe? Porque agora eu tô querendo saber o... Olha, eu não sei só uma o que pausa aqui para destacar aqui que na contenção temos Bárbara Paz. Bárbara Paz? Baraterra. Baraterra. A diretora. Pode par, né? Pode par. Aqui a gente é vingativo. Então tá bom. Seja bem-vinda, Bárbara Terra. Então, e aí, será que você sabe no que terminou isso? Como é que? Porque eu tô curioso agora.
Como sempre, né, Sandro? Essa família, eles não foram à frente com a questão da escola, né? É uma família que passa e já passou por situações absurdas por conta de serem pretos, de periferia, né? E essa menina, ela é muito altiva. Eu gosto muito de falar sobre ela porque ela, como todos os outros, tem uma história incrível e que agrega a minha vida o tempo todo. Eles sabem quanto importantes são para mim. Eles sabem, inclusive, da responsabilidade que eles têm na comunidade. Quando eu falo assim, como assim, Mila, responsabilidade? Porque dentro da comunidade deles, hoje, como Realezas de Ébano, eles são referências. Sim. São crianças... São multiplicadores, né? São multiplicadores, exatamente. E a minha intenção é justamente essa, né? Da gente fazer a criança ter entendimento de suas responsabilidades, tem as regalias, as brincadeiras, né, as diversões por serem realezas, porque eles são assim que eles são reconhecidos nos territórios, nos espaços em Salvador, quando a Empoderados recebe os convites. Eu sempre falo, em primeiro lugar, são eles que tomam as frentes e são beneficiados por tudo que eu ganho. Eles sabem que o projeto é por eles e para eles. E eu te falo que isso é muito importante, porque quando a criança que nunca foi vista como uma realeza, uma criança que na escola nunca teve um papel de destaque nos seus trabalhos, chegam nesses espaços e são apresentados dessa forma, nossa, você precisa ver o sorriso e o olhinho de cada um deles, e eu sou muito feliz, né, e honrada por tê-los no meu projeto, de verdade. Você tá mudando o mundo. É um pedacinho dele, né? Sim. Porque se a gente pudesse... É o que eu pretendo. Tudo começa em algum ponto. É. Inclusive o que aconteceu lá atrás. Começou em algum ponto, em algum lugar, né? É o despertar, né? Exatamente, Esse despertar. O meu despertar, ele veio tarde. O meu despertar já veio já na idade adulta, que eu vim me entender essa mulher, né? Com essas responsabilidades, né? E agora, mais recente, como afroempreendedora, porque a Empoderados, ela nasce do baque que eu tomei da Taxa Dendê. É isso que eu ia perguntar. Onde é que entra a Taxa Dendê? A Taxa Dendê começa em 2016, né? Eu tinha um trabalho, né? Porque normalmente a gente começa a empreender por necessidade, né? A gente começa a empreender porque na época que a Taxa Dendê nasceu, inclusive, eu fazia parte do regime CLT, né? E eu trabalhava de segunda a sexta, e a sexta à noite eu já começava com o abará para poder ajudar nas contas em casa. Pegava meu cooler, fazia os abarás, colocava os abarás naquele cooler e saía nos bares lá de Brotas, lá em Daniel Lisboa, né? Porque eram bares que não tinham proposta de cardápio. Então eu percebi isso, né? E comecei a vender sexta, sábado e domingo, e segunda eu voltava para o meu regime de CLT. Sem folga. Sem folga. Foi um período, assim, bem puxado, mas também, assim, eu sou muito grata por esse momento. Até quando nasceu foi construída uma igreja de Nossa Senhora na frente da minha casa, né? E a inauguração ia ocorrer no Dia das Mães. E eu me senti com essa responsabilidade social de ajudar aquela turminha ali de Daniel Lisboa, e fiz o café da manhã dessa turminha, do Dia das Mães, né? Fiz com todo carinho o café da manhã, e essas pessoas, né, as frequentadoras da igreja, as mães, né, envolvidas naquele processo, naquela comemoração, ao passar o Dia das Mães, elas me chamaram, e em cima da igreja tinham várias barracas, né? Abandonadas, né? Essas barracas de ferro, com lona, tinham várias. Sei. E daí elas, com essa preocupação, né? Porque eu ficava rodando à noite ali, Daniel Lisboa, elas falaram, olha, escolhe uma barraca e monta, a barraca que você conseguir montar, ela é sua. E foi quando a estrutura da Taxa Dendê chegou pra mim. E aí eu reformei a barraca, consegui montar, pintei, coloquei a lona. Eu tenho a barraca até hoje, sou muito grata a elas por isso. Comecei a fazer eventos e ir para os lugares com a minha barraca. E a Taxa Dendê começou a crescer, né? A Taxa Dendê começou a crescer, eu comecei a ir para espaços como lá no CAB, que é o Centro Administrativo da Bahia, e comecei a fazer eventos nesses espaços, em outros lugares, né? Aí vieram outras propostas, porque o meu cardápio, ele é feito
inspirado na culinária das religiões de matriz africana, né? E eu entendo que é um espaço muito competitivo, né? Falar de dendê em Salvador, a gente tem que ter um diferencial aí, porque senão o negócio não vai, né? Então, eu comecei a repaginar algumas receitas, né? Fazendo com propostas de tamanho para buffet, quando eu tive a oportunidade de fazer festas com toda a decoração e apresentando, né, o buffet que eu tenho, viu, gente? Porque eu vou agradecer, já que a minha amiga está aqui, tenho que falar que agradecer, que depois dessa pandemia toda, eu consegui falar um pouco da Tati Dendê aqui em São Paulo, né? No Foar da Bahia. Eu tive o grande privilégio, né, que a Rede Nós por Nós me proporcionou, de fazer a minha moqueca aqui, depois de tantos anos, né? Todo mundo me perguntava quando eu ia voltar, afroempreender não é fácil, eu não tenho equipe, eu não tenho apoio, sou mãe, dona de casa, e lidar com os dois projetos é muito difícil, né? Até porque a comida, ela demanda mais tempo. Ela eu falo mais fisicamente de mim, assim mesmo, né? Sim. É muito mais tempo. E todo mundo me perguntava, a Tati Dendê tem que voltar, a Tati Dendê... Eu falei, gente, como é que eu vou conseguir encaixar a Tati Dendê hoje na minha realidade? E eu consegui aqui, né, no Grajaú, matar um pouco dessa saudade. Tinha esquecido até o que era ficar durante a noite preparando a comida para dormir. Eu falei, gente, eu já tinha esquecido disso. Mas foi muito prazeroso, a resposta também foi muito positiva da galera que teve contato com a moqueca. E só que a pandemia veio, eu trabalhava com eventos em Salvador. O último evento que eu fiz foi a abertura, né, assim, eu nem acreditei quando eu recebi o convite do Bando Teatro Lodum. Nossa. E foi incrível aquele convite ali. Eu falei, minha gente, como assim? Isso foi que mês? Março? Não, foi um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, não lembro exatamente, mas tá tudo registrado lá no nosso Instagram. E aí eu abri as comemorações dos 30 anos do Bando de Teatro Lodum. E foi incrível aquela experiência, né? E aí o último evento foi lá no Teatro Vila Velha, a abertura, né, das comemorações dos 30 anos do Bando Teatro Lodum. E aí a pandemia chegou, né, Sandro? Tirando aí, né, o sossego de muita gente que precisava dos eventos, né? E não só em Salvador, como em todo mundo, canto, né, do mundo. E eu me vi em casa, né? Eu passei por um processo muito difícil. Eu tive apoio da minha família. Foi muito complicado para mim eu me entender naquele lugar dentro de casa, entender que eu batalhei tanto para chegar em espaços como aqueles. E a pandemia chegou e me deu uma rasteira mesmo. Eu me vi numa situação que eu fiquei doente. Eu desenvolvi a crise do pânico. Foi horrível. Tava difícil isso acontecer. Tudo muito novo, né, acontecendo. E para mim foi um processo muito difícil, que eu tive que contar com a ajuda da minha família e a ajuda daqueles que nunca me deixaram sozinho, que são os meus guias. Eu sou uma mulher de candomblé, isso foi muito importante para mim, é muito importante falar sobre isso também. Sim. Que é o que me ergue, que é o que me mantém, que é o que me dá direção, que é o que me dá luz, que me faz entender que eu sou uma mulher de movimento, que eu preciso seguir na hora que a gente balança, porque o mundo não é fácil. Tem uns milhões aí preparados para derrubar a gente toda hora, mas eu sou filha de orixá e é sobre isso que eu falo. E aí, foi como eu falei pra você, então, Empoderados estava ali do meu lado. A minha empoderada estava ali do meu lado o tempo todo. E esse projeto e essa galera que te deu força pra seguir? Na verdade, foi a Empoderados, quando eu falo pra você que estava ali do meu lado, a que me trouxe a resposta, minha filha, né? Como eu falei pra você. Sim. Aquela que inspirou, que eu falo assim, gente, eu tenho que potencializar isso que eu faço por essa criança. Né? Então eu olhei para o lado e falei assim, sobre isso. E aí Empoderados nasce com essa inspiração, essa cura estava muito ali, né? E eu aprendo com ela todos os dias e com todas essas crianças que são envolvidas no meu projeto. Então, aí tem esse cunho comercial, que inclusive a Empoderados e tudo que acontece, eu preciso falar sobre isso. A Empoderados é uma aldeia. Eu digo que a Empoderados a gente anda em bando, porque como um provérbio africano fala, para criarmos uma criança, né? Eu falo até criança preta, uma criança preta, a gente precisa de uma aldeia muito fortalecida. Sim.
Eu tenho muita sorte de ter essa aldeia, muito fortalecida, né? Bem preparada. Que são afroempreendedores, que eu quero agradecer, não vou citar nomes que eu tenho medo de esquecer alguém, né? E cair nesse pecado. Mas que eles sabem quem são. São afroempreendedores de todo o país que contribuem com afeto com seus produtos, têm a mesma proposta do meu projeto. O público-alvo são as crianças pretas, né? Fortalecer a identidade dessas crianças pretas. Então, eles enviam para mim esses produtos e chegam na minha casa para a gente encher de afeto a caixa do empoderamento, né? Que é uma caixa feita com todo carinho para cada realeza. Eles vão para os lugares e apresentam a caixa deles, né? Que é uma caixa com várias personalidades negras, ancestrais e atuais. E só a tampa dessa caixa é a foto da realeza, colorida. É o nosso povo dizendo para elas que elas podem ocupar qualquer espaço daquele. Pode ser ator, pode ser jornalista, pode ser professor, né? Então eu entendo que é por isso que a gente chama de caixa do empoderamento. E quando eu recebo esses presentes, eu coloco na caixa do empoderamento, né? E fecho essa caixa do empoderamento para o dia da coração. Fantástico. Quantas crianças hoje são impactadas por esse projeto? Olha, atualmente, né? 6. Eu tenho 6 crianças, hoje 6 realezas. Eu tentei fazer isso, Sandro, como tudo acontece, toda a verba que eu tenho, né, para poder fazer a coroação, vem dos produtos que a gente vende. Então, eu não tenho apoio financeiro. Então, a gente banca todas as coisas envolvidas na coroação. E também preciso falar, não posso esquecer, dos meus escritores dindos, que dão as literaturas infantis, né, negras. Eu achei que eu teria dificuldade de ter acesso a essas pessoas. Pelo contrário, foram as pessoas que mais me apoiaram quando me ouviram falar qual o meu propósito com Empoderados, né? E a maior ferramenta de poder dentro da caixa do empoderamento é a literatura infantil, né, negra, que é doada por esses escritores que me ajudam a acompanhar essas crianças da melhor maneira possível. Faz uma carta, né, linda, falando para as crianças dessas satisfações de serem ungidos, né? É muito incrível. E a gente percebe muitas vezes que dentro daqueles livros tem a vivência do escritor. Sim. Que é um escritor negro, né? Ali, quando a gente lê, por exemplo, tem Calu, uma menina cheia de histórias, que ela tem uma vivência no bairro chamado da Boca do Rio, lá, né? Boca do Rio, Salvador. E é uma menina muito inteligente. E ela ouve muito, né? Ensina a gente a perceber a importância de ouvir os nossos mais velhos. Ter respeito por esse conteúdo trazido pelos nossos mais velhos. E ela, né, com a imaginação incrível e muito criativa, ela faz um museu a céu aberto. E é uma menina negra, Calu. Né? Eu tenho também meu din essa é de Cássia Vale, tem o meu din do Marcos Cagé com Igbo e as Princesas. Gente, eu recomendo todas essas literaturas. Aqui no Morro tem Princesa Sim, de Simone Botelho, que inclusive é daqui, de São Paulo. É a única Dinda que eu não conheço. Ela tentou, né, vir pro evento lá na Nós por Nós, mas não conseguiu, porque ela é professora e tem uma série de atividades. Tem Bucala também, do meu queridíssimo Dindo. E por aí vai, eu tenho, né? Gente, eu tô com medo de esquecer vocês me perdoem, tô nervosa, viu? Sandro deixa a gente assim. Deixa não. Mas tá tudo registrado no nosso Instagram, nossos dindos. E eu sou imensamente feliz por eles apoiarem, aliás, né, esse só projeto. recapitulando, lá no começo apareceu o Instagram, né? E agora tá aparecendo aqui de novo, ó. Vamos Empoderados seguir. Manda em Frente, bora fortalecer a história. Inclusive, a gente está retomando com tudo. Né? A gente está tendo esse novo momento onde a gente está se adaptando a tudo, né? A gente precisa entender ainda muita coisa, principalmente eu que trabalho com criança. Mas assim, eu vou aproveitar esse espaço, Sandra, você me dá licença, para dizer que continuamos recebendo as doações dos empreendedores. É só chamar a gente no direct, acompanhar a gente lá no Instagram, dar uma chamada para saber como é que chega essas doações. E é boneca preta, e são os brinquedos, né? Identitários que fortalecem, que levam essa questão da representatividade para eles. Então, assim, eu tô aberta porque eu tô voltando com a corda toda e a gente vai fazer muita história aí, vai ter muita realeza ainda pra gente devolver coroa, né? Né? E aí, mudando aí de ares, como é que você chegou no Grajaú? Gente, eu cheguei do Grajaú, como eu falei, né?
essa pessoa fantástica que é Bárbara Terra, que ela entende esse lugar de acolhimento, de entendimento em relação a potencializar empreendedores. Aqui o que é que ela faz, né? Aqui no Grajaú o que é que ela faz? Ela tem essa preocupação de virar, porque assim, como você já se chama, é um país, né? Sim. Então vamos tornar potente todo mundo que eu sozinha, né? Porque ela já é essa mulher. Então ela entendeu que ela tinha que sair aí criando várias potências, né? Também preparando essas pessoas, e principalmente as mulheres, que ela pauta muito isso. E ela me dá de presente essa oportunidade de vivenciar outra quebrada. Porque eu levo uma experiência para mim do quanto é possível a gente suavizar não só a história das crianças, essa preocupação que eu tenho, mas de toda uma comunidade. Porque quando a comunidade ela se impõe de forma coletiva, né? Não só esperando a politicagem, porque se a gente for esperar a politicagem, a gente já sabe no que dá, né? Então, hoje eu chego no Grajaú e entendo que é uma comunidade extremamente fortalecida, que tem um diálogo entre vocês, né? Muito esclarecedor, muito fortalecedor, em prol do Grajaú. Então, ela me dá de presente, né? Ela me proporciona, através dos projetos da Rede Nós por Nós, esse intercâmbio, né? A priori, foi para, a partir da minha expertise com loja colaborativa, ajudá-la a implementar a loja colaborativa da Rede Nós por Nós, mas para além desse processo, outras coisas aconteceram. Hoje eu estou aqui com você, nesse convite maravilhoso, né? Por conta de Bárbara Terra. Estou com espaço, né? Inclusive é um espaço que está aberto a minha gente, porque o que ela vai fazer naquela loja colaborativa vai ser babado, gritaria e confusão, né? A gente está implementando, vai ficar linda a loja, mais do que já é. E como eu te falei, também me deu essa oportunidade de vir para cá, trabalhar com eles, falar dos meus 2 segmentos que, ao meu modo de ver, seria dificílimo lidar com empoderados e taxa de dendê ao mesmo tempo. E ela me mostra caminhos que me fazem entender a minha força, né, meu dinamismo em relação a dar conta de todas as 2 situações. Ela faz parecer que tudo é fácil, né? Ela faz parecer que tudo é facinho. Mas não é brincadeira não, viu? A mulher... Ela, quando ela chega assim, rapaz, acorda aí quando ela dá aqueles trancos na gente, que a gente acorda, eu falei, amiga, tá certo. Sou muito grata a ela por isso. E como que somos, né? Porque como é que você estaria aqui se não fosse por Bárbara Terra? É verdade. E como é que você, aí a curiosidade, você chegando de fora, como é que você, com essa sua, com a vivência que você tem de lá, e você cai no Grajaú, como é que é ver essa cena de fora? É como eu te falei. Primeiro, encantamento, e todo mundo me puxando, não é só assim, Foi não é só isso. Foi capciosa a minha pergunta, tá? É só pra massagear o ego. Né? Não é só assim, mas é como eu falei, eu levo a vivência daqui para outras pessoas. Porque nós é vaidoso, né? Que falam o tempo todo que a gente tem que entender aquele espaço, esperando que outras pessoas façam pelo nosso território. Eu levo essa vivência, esse entendimento, inclusive, para que a gente pode ser mais organizado. Né? A gente pode melhorar sem esperar que os outros venham fazer isso pela gente, porque não vai, gente. Né? É o povo preto de periferia o tempo todo pedindo socorro, né? E cadê a galera que pode fazer alguma coisa pela... É a galera que a gente colocou lá, né? Porque sim, é a galera que a gente colocou lá. Esquece. Mas é isso, eu percebi, vocês me mostram essa nova realidade, essa nova proposta de organização dentro de uma quebrada. Porque eu disse assim, gente, isso aqui não é quebrada. Não, isso aqui é uma quebrada sim. Eu levo pra mim isso. Eu cheguei aqui dizendo isso, mas hoje eu falo, isso é uma quebrada organizada que merece respeito. Esquece tudo quando fala de Grajaú e dessa organização que vocês têm como empreendedores, desse diálogo que vocês têm entre vocês, que é independente de segmento. Né? Porque às vezes a gente entende que um segmento de roupa, ele fortalece outro segmento de roupa. Né? Ele te dá caminhos para poder você fortalecer seu empreendimento, que é igual dele, ele já veio de uma trajetória e vai te puxando. E aqui não tem isso. É você que é o da comunicação, é o que é do vestuário, Bárbara que chega com esse projeto incrível que beneficia
todas as linguagens de empreendedores aqui, né? E outros incríveis artistas que eu conheci, gente, os artistas daqui. Eu falei, eu não vi uma escola aqui, uma parede aqui, feia. Que tá feia? Junta todo mundo, vamos pintar, vamos fazer uma arte, né? Então é isso que eu levo, é isso que eu levo, esse entendimento e esse querer. Porque capazes nós somos. A gente só precisa entender que unidos, realmente, nós somos mais fortes. E é isso que eu levo do Grajaú. Eu acho que é o Celso Ataíde que fala, né, que porque a gente não pode se encarar como carência, né? Sim. A gente tem que se encarar como esse lugar de potência, vítima, né? o tempo todo, o vitimismo. Não tem lugar pra gente no espaço, porque nós somos... Não, vamos em busca, gente. Opa. Né? Vamos em busca, vamos fazer acontecer, né? E fazer jus àqueles que vieram antes da gente, né? Vamos continuar fazendo, vamos continuar escrevendo a história que Zumbi deixou pra gente, de Dandara, de Acotirei, de Maria Filipa. Vamos falar, vamos olhar para trás e ver realmente quem foram nossos heróis. Vamos nos inspirar na história dessas pessoas, né? E seguir em frente mesmo, em busca de todos os sonhos que nós temos. E no dia que ficar difícil, olha para o lado e fala assim, poxa, vamos comigo. E chama o outro, e vamos formar essa coisa bacana e vamos fechar, né, como vocês fazem aqui. Né? Vocês fecham tudo, esquece aqui no Grajaú, esquece tudo, porque vocês fazem tudo parecer que é tudo muito fácil. Quando a gente olha para essa turma que eu conheci aqui no Grajaú, parece ser tudo muito fácil. Eu sei que não é fácil. Não é. Né? Eu tô tendo a oportunidade de estar com ela o tempo todo, né? Eu já tenho aqui quase um mês e não é fácil aquela mulher segurar a barra que ela segura. Mas ela vai. No dia que acordar, no dia que quer puxar o tapete dela, ela fala assim, tá pensando o quê? Meu nome é Bárbara Terra e vai. Então, é sobre isso. É sobre isso. A vida de quem vive no Grajaú não é fácil. Não é fácil. Receba esse xalão. Verdade. E aí, hoje você, com eu acho que essa experiência te enriqueceu de alguma forma, Sim, né? de muitas formas. Muitas formas. Como eu te falei, eu tô levando uma bagagem... Eu tô me segurando aqui porque a gente se acha, tá? Mas vocês são, né? Respeita. Vocês são e muito. Porque eu vou tentar levar. Porque as pessoas não acreditam, sabe? Sandra, eu já tentei fazer, inclusive, onde eu moro, hoje no bairro de Periperi, lá em Salvador, que é subúrbio ferroviário. Eu já tentei implementar, inclusive, espaços colaborativos dentro desse lugar, né? Desse território que eu moro. E as pessoas não acreditam nesse trabalho que é de formiguinha, que um fortalece o trabalho do outro. As pessoas, elas não acreditam. Elas entendem que o empreendimento delas tem que andar de forma individual. Né? É uma cultura em determinados lugares e outros não, que eu não entendo. A galera mesmo se sabota, sabe? Aí eu já tentei por milhões de vezes implementar espaços colaborativos lá em Piripiri e as pessoas não dão credibilidade a isso. As pessoas não entendem que isso pode funcionar só com o movimento da comunidade. Mas eu acho que não é exclusivo de lá, não, viu? Aqui a gente vê muito isso. Você teve contato aí, você teve o contato certo aqui dentro, né? Apesar de você enxergar tudo isso... Certos. Que eu vou fazer no plural, né? Porque eu não estou falando de uma única pessoa, eu estou falando de várias pessoas com propostas diferentes e que Bárbara faz um processo na rede Nós por Nós, tá todo mundo ali, privilegiando, fortalecendo. Aí o ateliê dos nossos amigos, né, fazem uma atividade lá, todo mundo vai fortalecer. Hoje nós estamos aqui, está ela ali no cantinho, que ela tá aqui, viu, gente, nos bastidores, mas ela tá aqui, fortalecendo não só o meu trabalho, me apoiando, mas como fortalecendo o trabalho de vocês também. Então, é disso que eu falo, né? Não é um trabalho... Não é um trabalho independente, é um trabalho que ganha força a partir desses apoios. E o apoio que está aqui dentro, né? Tá ali do lado, né? Seu vizinho. Eu acho que... Eu não sei te dizer, eu praticamente nasci aqui. Eu vim para esse território com 2 anos de idade. Eu já estou beirando 50 já, né? Então eu vi muita coisa acontecer aqui, muita transformação. E eu não sei te precisar que esse bairro é diferenciado. Esse território ele é diferenciado, é o distrito mais populoso da cidade de São Paulo. A gente tem 600 mil habitantes aqui.
E eu não sei te dizer em que momento que a gente virou essa potência. Eu não sei se foi a distância, porque aqui a gente está muito distante dos grandes centros comerciais e tudo mais. Então você queria comprar alguma coisa, você tinha que ir no Santo Amaro, e é longe daqui o Santo Amaro, né? Tem muito bairro de periferia que está próximo desses centros, então o cara ele vai comprar alguma coisa, ele se desloca ali facilmente, e esses bairros, se você observar, eles não se desenvolveram que nem aqui. Sim. Porque como os grandes centros estão próximos, então a pessoa se desloca. Aqui não, aqui tudo que a gente tinha que fazer, tinha que ir lá longe, né, no centro da cidade, ir para a cidade, né, que a gente falava, né, vamos para a cidade. Ou ir para o Santo Amaro, não tinha muita coisa aqui, né? E aí, de repente, o negócio começou a pipocar, tanto do ponto de vista financeiro, as empresas de lá vindo para cá, o povo também começando a se movimentar. Aí a gente começa a ver os movimentos culturais aí, sabe, crescendo muito. Hoje a gente é referência. Sim. Todo mundo quer conhecer o que é feito aqui, como as coisas acontecem aqui. Mas eu não sei te precisar como é que isso começou. Eu sei que a gente é assim. Eu acredito muito, como eu falei, é a questão do movimento. Você falou uma coisa aí que eu acho incrível. Tudo era muito longe, mas isso não era empecilho de vocês irem em busca, né, do que vocês precisavam para desenvolver as atividades aqui. Então, acho que a priori é primeiro você colocar à frente de tudo o que você quer. Né? E correr atrás disso com todas as ferramentas que você tem para fazer a coisa acontecer. Como eu falei, a minha vida de afroempreendedora é muito solitária. Muito solitária. Hoje eu tenho uma rede de apoio, com uma rede incrível, como eu te falei. Fico com medo de falar os nomes, com medo de esquecer alguém. Mas é uma rede que, inclusive, Sandra, eu te falo que muita gente é de fora da Bahia. Não vou falar de Salvador, não. Mas muita gente é de fora da Bahia. Eu tenho tido apoio e reconhecimento do meu trabalho, principalmente hoje, quando eu sento aqui no Grajaú, que alguém me pergunta o que é que eu faço em Salvador. E quando eu falo, o encantamento que a pessoa fica. Não é à toa que você está aqui. Gente, mas lá eu não tenho isso, eu não tenho. Bárbara falava, eu preciso de você lá. Era louco. Casa não faz milagre, né? Mas é muita gente também, nesse mesmo lugar da gente. Né? Porque puxa o tapete, não é sobre isso que eu estou falando, né? Da gente encontrar esses apoios onde eu estou, né? Você imagina que empoderados hoje para eu estar aqui, para estar falando, para ter esse espaço, eu precisei sair da Bahia para ter o apoio, né? Com esse trabalho incrível que você faz, para falar do meu projeto. Né? E aí, vamos rasgar cedo aqui, né? A proposta do que você faz com empoderados é uma potência gigantesca, é uma coisa assim maravilhosa que merece todo o apoio do mundo, porque é muito nobre o que você está se propondo a fazer com essas crianças, né? Porque, na verdade, eu digo a você que eu pretendo despertar fazer com que, como eu te falei, inclusive coletivos preparados, estruturados, entendam que tudo tem que acontecer. Sim, a gente não pode parar, tem que fazer essas atividades de militância o tempo todo, mas para além, onde tudo começa. Sim. Então, eu tenho esse entendimento de olhar para essas pessoas que estão bem estruturadas e dizer, gente, se cada coletivo desse começasse a ter viés infantil, o que a gente ia ter aí de empoderados, imagina. Né? Então, assim, inclusive é uma responsabilidade tá de logo todos. ali, né? Pois é, e uma responsabilidade de todos. Sim. Porque, minimamente, o que eu estou fazendo, né, esse passinho de formiguinha, eu vou proporcionar outras perspectivas na vida dessas crianças. Gente, eu estou falando de criança preta de periferia que passa por violência 365 dias do ano. Eu falo por crianças que gritam por um registro. Eu falo de crianças que o pai nega colocar o nome do registro porque acha que a criança é feia. Eu estou falando dessas crianças. Entendeu? E isso eu estou contando a história dos meus. Eu não estou falando as histórias que eu não conheço. Estou falando histórias dos meus. É falta de oportunidade em todos os campos da vida de uma pessoa que você pode imaginar, né? Pois é, eu tenho uma das minhas realezas é uma menina que eu tenho uma história de superação incrível, né? Não vou expor assim a vida dela,
Mas ela chega pra mim sorrindo. Eu nunca vi ela cabisbaixo. Gente, falta comida na mesa dessa criança. Sabe? Falta referências na vida dessa criança. Uma menina que com 7 anos de idade, ela não sabia ler e escrever. Foi assim que ela chegou pra mim. E aonde está a sociedade que cruza os braços diante dessa realidade? Você tem noção da perspectiva de futuro que você está gerando para essa criança? Sou, de Isso forma é claro vaidade, pra e você? assim, e de forma, como você falou, com É. toda a minha vaidade do mundo, Sim. eu digo que eles são referências hoje nos espaços que eles estão. Eu tenho orgulho de cada um deles, né? Eu acho engraçado que uma mãe chegou pra mim e falou assim, é verdade, o boletim do ano, no final do ano chega e é o primeiro a que vê você. A mãe, eu falei, você tá com ciúme? Eu brinquei, você tá com ciúme? Mas não. É de entender que, principalmente a educação, é aonde parte toda essa história do Empoderados. Quando eu digo a você, a minha preocupação, inclusive, com essa menina que eu te falei, eu falei assim, gente, como é que eu vou devolver a coroa a essa criança que não sabe ler? Eu tô cometendo uma violência, né? Eu falo que eles são guardiões dessas literaturas, né? Os dinos são extremamente vaidosos quando fala, quando marca eles, quando tem as atividades que eles se destacam. Os dinos são totalmente vaidosos em relação a essas crianças. E como Mas é que eu ela fiz, interage com gente, isso, como né? é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. E como eu te falei, com a rede de apoio que a Empoderados tem hoje, a gente pôde proporcionar, e a pessoa que acompanha, que é uma pessoa incrível, uma mulher incrível, preta, danada, né? Que tem esse olhar e diz, não, essa criança é minha responsabilidade, não tem vínculo de família nenhum, mas se propõe a cuidar dessa menina que tem uma vida muito difícil, né? E ela traz essa criança, tenta mostrar outras realidades, né? E ela falava de Barbie, porque Barbie, ela se incomodava, né, com isso. A pessoa que acompanha ela, e hoje ela fala assim, eu sou uma linda Barbie preta. Aí. Nossa! E com orgulho, uma vaidade assim, né? Então, como eu te falei, então, a minha vaidade de hoje, ela é o antes e o depois dessa criança. A vaidade que Empoderados traz é isso, a vaidade mesmo. E quando eu saio, que eu tô com eles, você precisa ver, parece que eu tô pisando em ovo. Porque eu olho assim pro lado e digo assim, são minhas realezas mesmo. Eles chegam, eles causam, eles conversam, eles contam o impacto que a Caixa do Empoderamento causou na vida deles, depois desse primeiro contato, com todas aquelas ferramentas de poder. E é só um pouquinho, né, Sandro? Sim. É só um pouquinho, mas que eu vou lutar aí, vou brigar por fazer mais e mais e devolver a coroa para mais realezas, né? Porque é isso que eu quero. Não. Acho que você tem que botar a modéstia de lado. Eu sei que é fácil a gente entender de que precisa muito mais, né? Sim. Mas não é pouco de jeito nenhum. Eu costumo usar um exemplo aqui, se você pegar em um trem de manhã, um ônibus de manhã, você vai ver gente aí passando dos 50, 60 anos aí, e que está a vida inteira nisso, né? Ali cumprindo ali a obrigação diária dela, que não teve muita oportunidade na vida, e que de repente essa pessoa, se tivesse recebido ali atrás uma oportunidade, um incentivo, de repente era o cara que ia curar o câncer, que ia encontrar a cura do câncer, né? Sim. De repente seria o CEO de uma empresa, de uma multinacional aí, né? Então essa sua ação e de outras pessoas que fazem aí coisas semelhantes, elas transformam vidas, elas transformam o futuro, né? Então, É o que eu espero de verdade. É o que eu espero de verdade. Que lá na frente a gente... É um sonho, assim, que eu tenho. E meu pai me falava antes, né, na minha idade, na época, assim, da minha infância, eu pegava os meninos, os moradores de rua, e pedia para meu pai para deixar passar Páscoa, para sentar à mesa na Sexta-feira Santa. E ele virou para mim outro dia e falou que ele sabia que um dia eu ia fazer algo para a criança. E já era uma coisa que eu fazia lá de trás, né? É muito instintivo. Eu acredito que, como eu falei, querer de fato pegar a nossa vivência e transformar a vida do outro. Poxa, se eu tenho uma mesa cheia,
né, de comida. Eu tô aqui morando num lugar bacana, uma casa bacana. Por que não dividir isso com outra criança? Eu acho que isso já vinha lá de trás, impregnado em mim, né? E era uma confusão, porque eu dizia que eu não queria ovo de Páscoa, que o que eu queria que era aquela criança sentasse na mesa com a gente no domingo de Páscoa, na sexta-feira santa, que isso é hábito da gente, é cultura da gente lá em Salvador. E hoje eu me vejo fazendo isso e fico encantada com com todo o resultado desse trabalho da Empoderados, porque eu tentei desistir da Empoderados. Eu pensei em desistir da Empoderados. E aí um deles olhou pra mim e falou assim: no dia que você desistir da Empoderados, porque tava tudo muito difícil por conta da pandemia, você desiste da gente. Aí pesou. Aí pegou pesado. E aí que eu acho que a ficha realmente caiu. Aí foi chantagem emocional. Foi. Me colocaram pra chorar, foi uma confusão. Não desiste. E as mães, né, as famílias, o que você precisar, a gente vai te apoiar. Se você precisar de uma pessoa que fique na loja, a gente vai ficar. Se você é para cuidar da sua filha, mas não desiste dos meus filhos. Eu entendo que o lugar do meu filho hoje, né, a vida do meu filho hoje mudou tanto a partir da Empoderados, então eu comecei a ter apoio dessas famílias, né, nesse momento que eu pensei em desistir desse meu projeto, porque não é fácil levar para frente. Eu cheguei no momento que eu devolvi a coroa para as crianças todo mês. Eu não consegui manter isso. E aí, em um ano... Eu imagino que deva ser uma montanha russa de... a minha proposta era ter 12 crianças por ano. Uhum. Né? Era ter 12 realezas por ano. Mas a realidade é outra. Começou a ficar tudo muito difícil. Eu não conseguia manter realmente, eu não conseguia cumprir com a responsabilidade dos gastos que eu tinha, né? E quando a gente faz as coroações. E aí, agora ficou uma coisa mais anual, mas que eu acredito que eu vou conseguir retomar essa minha meta de, no mínimo, devolver a coroa para essas crianças, né? No mínimo 12 crianças por ano, né? Uma por mês. Essa é a minha meta. Quero retomar essas atividades para fazer isso. No início eu consegui, mas agora eu não consigo assim tão facilmente. Você, empresário, empreendedor, pais que estão em volta desse projeto, se puderem ajudar, é fantástico. É uma ideia assim... É inovadora. As doações são muito importantes, principalmente. E quando eu falo em doações, não é grana que eu falo exclusivamente, né? Lógico que ajudar também, em vários âmbitos, porque principalmente os meus produtos, eu vendo meus produtos e é daquela venda ali que eu sustento o projeto. Porque eu não tenho apoio financeiro de empresa, né? Não tenho. Então, incrível também. Mas a Caixa do Empoderamento, ela foi formada principalmente por doações de afroempreendedores, né? Como eu falei, chegava presente do Rio Grande do Sul, eu falava assim, gente, né? E começou a chegar literatura infantil negra também para mim, em casa, vários livros, e falou assim, não, a gente sabe que você vai dar diretamente. Teve um dia que chegou um pacote lá em casa, que era tanto livro, eu falei assim, Bárbara, olha o que eu recebi, mas é tanto livro, os livros novos, que eu recebi a doação de uma família, né, e com aquele intuito e aquela mensagem, eu sei que um dia você vai conseguir mandar a biblioteca da Empoderados. E tá lá, os livros estão guardados, e gente, para esse propósito, para nossa sede, eu penso numa sede bem estruturada, com apoio psicológico que eles precisam, essas famílias precisam, essas crianças precisam, com atividades voltadas para esse propósito de fortalecer identidades, uma biblioteca cheia de livros, literatura infantil negra. Eu tenho esse sonho e eu sei que nesse caminho, devagarinho, o passeio de formiguinha, a gente vai chegar lá. Não tem... Seria uma injustiça do universo não chegar. É verdade. Né? É verdade. Mila, prazer gigantesco falar com você. Satisfação toda minha. A gente começou essa conversa assim meio num ambiente barulhento, com um monte de gente em volta, né? Mas assim, não estava nem dando para ouvir direito, mas eu sabia que ia ser... disso para melhor, e superou a expectativa. Obrigada, é verdade. Agora verdadeiramente. Você pode parar de tremer. Posso, gente, que eu tô aqui e eu falei para ele, as pernas estão assim, ó. Primeira experiência, né?
E aí eu falei logo com quem, né? Com a galera tão incrível. Eu tenho a agradecer por esse lugar de fala, essa oportunidade de falar de minhas crianças para elas, né? E eu espero que a gente tenha deixado um recadinho e tocado o coração daqueles que podem fazer a mesma coisa. E eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. Lá na frente a gente vai ver esse trabalho, o resultado de tudo isso. É nisso que eu acredito. É isso. E aí eu acho que em nome de... Primeiro eu queria agradecer a sua generosidade de estar aqui, né? De estar doando o seu tempo aqui para bater esse papo com a gente. Mas mais do que isso, agradecer a generosidade de você dividir a sua vida com esse propósito, né? Você empenha a sua vida nesse propósito, Sim. né? Eu acho que é a grande razão aí da sua vida, né? Obviamente que você tem suas razões pessoais, seus desejos pessoais, suas ambições, seus anseios pessoais, Sim. mas isso acho que acho que não tem como você separar isso, né? Acho que deve tá tudo junto e misturado, né? Tá assim, né, nas entranhas, né? Tá ali, tá tudo ali dentro. Mas para além de tudo que você falou, eu tô cumprindo com a minha responsabilidade, né? Porque inicialmente, lá na conversa lá atrás, eu te falei, isso é uma responsabilidade de todos. Preparar essas crianças, suavizar essa trajetória, ressignificar essas histórias e levar outras perspectivas, mostrar outros caminhos, né, para eles, é a responsabilidade de todo mundo. Então, se eu estou cumprindo minha responsabilidade só como cidadã. Quem dera todo mundo fizesse isso, né? Verdade. É isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Sandro. Eu é que agradeço. Pelo espaço. Imagina. É enriquecedor, é gratificante, é uma troca, né? Sim. Uma troca que tem muito valor pra gente também. Obrigada, a gente está fortalecendo a aldeia, né? É isso. É sobre isso. Agora vocês andar fazem em parte. bando, né? Exatamente. Agora vocês fazem parte da aldeia da Empoderados. É isso. Obrigada. Um prazer. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Isso aí.